Olá, disciplina de aplicativos e projetos de sistemas, APS. Eu sou o professor Marcos Rodrigues, arrobatec.sp.gov.br. Continuando o nosso estudo sobre a engenharia de software, uma visão aí. Hoje, após termos discutido combinação de paradigmas, as técnicas de quarta geração e o modelo espiral, hoje nós vamos falar sobre esses caras aqui, ó, sobre as fases de desenvolvimento. Então tem um autor chamado Pressman, tá? A definição do desenvolvimento de sistemas quanto ao planejamento. Então esse planejamento, pessoal, é uma descrição, é uma análise tanto do esforço como dos riscos, dos recursos que são exigidos, das estimativas, custos e prazos. Então para isso, é claro, precisa de um software para acompanhar a equipe. Aí nós citamos, por exemplo, a última aula, o trabalho em equipe. Por exemplo, no Microsoft Project, você tem uma bela ferramenta para acompanhar tudo isso, o desenvolvimento desse projeto. E também tem soluções online como o Monday.com. O objetivo é fornecer uma indicação de viabilidade do software. Então, a fase de análise e requisitos do software, a análise de forma do domínio da informação, ela é utilizada para estabelecer modelos de fluxo de dados e da estrutura da informação. Alternativamente, pode ser feito um protótipo, um software de protótipo. Esses modelos eles são detalhados para se tornar uma especificação do software, que é o documento produzido com o resultado dessa fase. Então aqui tem um ciclo acontecendo, né? De acordo com essa fase de definição do Pressman. Então aqui tem as funções do sistema, passando para o planejamento do projeto de software, ao processo de revisão. Na revisão pode ter esse loop aqui, ó. Uma vez que esteja de acordo esse planejamento, é dado o próximo passo, que é a análise de requisitos ou prototipação. E essa análise de requisitos e prototipação, eu também passo pelo processo de revisão. Então essa fase de definição. Posteriormente temos a fase de desenvolvimento, que é a descrição dos módulos, das interfaces. Os alunos gostam muito dessa parte. Uma estrutura de dados é estabelecida, ou seja, desde a criação de tabelas no SGBD. Uma especificação do projeto é produzida e a codificação começa aí a ser realizada. Então nós temos um projeto de arquitetura que concomitantemente, paralelamente, né, que vai ocorrendo esse processo de revisão. Uma vez que passa pela revisão e é possível dar o próximo passo, nós temos aqui o projeto dos procedimentos, os procedures. Obviamente, isso aqui é discutido em equipe, né? Se numa equipe pequena também todo mundo tem o conhecimento, se for uma equipe grande, isso é catalogado no sistema, para que todos tenham entendimento do mesmo. Passa pelo processo de revisão, mas porém é uma fase mais madura, né? Ela não tem essa volta direta. O projeto procedimental. Todavia, quando chega na codificação, essa é uma parte que requer revisão. E mesmo assim, após esse processo de codificação, através de testes e de qualidade do software, enfim,
esse mesmo código ainda passa por processo de revisão, até o desenvolvimento aí de outras fases posteriores. E aí nós temos a fase de verificação, liberação e manutenção. Eu citei aqui a questão do teste, mas na prática, pessoal, vou ser bem sincero, isso acontece antes, tá? Existe uma ideia que, assim, apesar de forma bem intelectual existirem modelos, existirem pensadores, como aqui foi citado o Pressman, mais adiante vocês vão conhecer outro aqui, inclusive esse autor, essa obra eu já achei disponível lá na ETEC faz alguns anos atrás, se não me engano está lá ainda, que é do Pompilho, que trata sobre análise essencial. E é um guia prático de análise de sistema. Então, é uma dentre tantas literaturas que podem enriquecer a carreira desse profissional de TI aí, para quem for seguir nessa parte. Essa parte da engenharia, da qualidade, da elaboração dos projetos. É uma área muito grande que acabou criando outras áreas, como a gente já mencionou em outras situações. Mas voltando aqui, a fase de verificação, liberação e manutenção. São realização de testes para descobrir o máximo de erros. Faz-se a manutenção do software ao longo da sua vida útil. Então nós temos aqui os testes de unidades de integração e validação. Aí eu tenho o processo de depuração. Vamos pensar aqui o que seria depurar. Seria encontrar e reduzir o número de erros do software em questão. Uma vez que passa por esse processo de depuração, lembrando que ele fica aqui ó, tramitando, depuração, teste, pá, 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 pá. Aí, mais madura essa fase, ele vai para a liberação e distribuição do sistema. Mas, que por sua vez, de acordo com esse autor, também passa por revisão e fica tramitando. Aí aqui entra, quando distribui aqui, aí já está envolvendo o cliente, aqui já está envolvendo o gerente de produto, o analista, que fica tendo esses feedbacks, sabendo, e aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Como é que tá o sistema? E aí, com isso, fica voltando em fases para fazer os acertos, né? Depois da revisão, pessoal, há o processo de manutenção. Então, esses acertos que eu citei, na verdade, eles não são feitos aqui. Eles são feitos depois de mais maduro o processo de revisão, a manutenção. E essa manutenção é um ciclo que pode ficar aqui. É um momento aí que você pode, de repente, perder o cliente, porque o cliente se irrita porque ele comprou um sistema que foi solicitado um tempo para ele desenvolver, ele quer para ontem, a equipe estimulou um prazo, e uma vez que não o cumpra, posicionamentos são necessários por parte da empresa propriamente dita para explicar, para tentar poupar, para tentar sanar. Tem várias ações que podem ser feitas aí. Mas aquela velha história, né? Eu já falei isso anteriormente. Ganhar um cliente, às vezes, nos dias de hoje também não está muito simples. A gente sabe que está meio complexo, não é uma frase pronta e bonita isso aí. É complicado também ganhar um cliente. Mas a partir do momento que a perda do mesmo, cara, é complicado recuperar. Não, isso não serve só para o ramo de desenvolvimento de sistemas, né? Acho que para qualquer área, na verdade. A imagem queimada é um negócio complexo. Bom, nós falamos aqui então
sobre a fase do desenvolvimento do sistema, por Pressman. Aí, as etapas de desenvolvimento de sistemas, que é do Pompilho, tá? Seria uma continuação aqui em cima daquela ideia que a gente estava conversando inicialmente, seria uma visão desse autor, o Pompilho. Então nós temos aqui, nas etapas envolvendo o sistema por Pompilho, existe a fase de análise, que é a determinação de quais os requisitos o sistema deve fazer, o que ele deve atender. O projeto de sistema é uma determinação de como o sistema funcionará para atender os requisitos especificados na fase de análise. E a implementação de sistemas, que é a construção efetiva desse sistema. Então temos aqui as metodologias de desenvolvimento, que é a maneira de se utilizar um conjunto coerente e coordenado de métodos para atingir um objetivo. Em outras palavras, a metodologia deve definir quais as fases de trabalho previstas no desenvolvimento de sistema. Então, essa é quanto às metodologias. Já o método é um procedimento a ser adotado para ser atingido aquele objetivo. Já a técnica é um modo apropriado de se investigar sistematicamente um determinado universo de interesse ou domínio de um problema. Exemplo, a análise estruturada, a análise essencial e projeto estruturado. Então tem ferramentas para isso. O DFD, repita comigo você em casa, DFD, o diagrama de fluxo de dados, tem o diagrama de entidade, tem o relacionamento, tem o diagrama de transição de estados. E uma vez que por essas ferramentas aqui são passadas, eu tenho a produção de modelos, exemplos. Os modelos funcional, o modelo conceitual de notação. É um conjunto... Não, perdão. Aqui está cortando. Agora sim, perdão pessoal, repetindo. Então, diante dessas ferramentas eu tenho a produção de modelos, os exemplos que eu tenho que vão ser gerados. O modelo funcional de dados e o modelo conceitual de dados. Tá? Aí, depois aqui do conceito de metodologias de desenvolvimento, método e técnica, é abordada a notação. O que é a notação? É um conjunto de caracteres, símbolos e sinais formados por um sistema convencionado de representação. Tá? Na prática, falar bem a verdade, para o programador isso aí fica bem nem notado, a gente faz sem saber. Já para o analista, ele segue essas notações para atender alguma especificação, ou seja, de acordo com o que precisa ser atendido, ele usa esse conjunto de caracteres, símbolos, e aí cria-se um sistema convencional de representação. E aí, por fim, as etapas de desenvolvimento de sistema, continuação desse assunto. Isso que aqui é dado, nesse material aqui é dado essa ênfase. Ele vai abrindo vários leques e precisa amarrar, né? A análise tradicional. Que tipo de abordagem que é? Funcional. Que ferramentas que eu tenho? Textos e fluxogramas. Já na análise estruturada, que tipo de abordagem que eu tenho? Abordagem funcional dos dados. Então eu tenho aqui o DFD, o diagrama de estrutura de dados. DFD é o diagrama de fluxo de dados, tá? Diagrama de estrutura de dados, a normalização, dicionário de dados, que é o procedimento que vocês vão realizar no trabalho de conclusão de curso aí,
desenvolvimento desse dicionário de dados. Já a análise essencial, ela usa um tipo de abordagem funcional dos dados de controle, tá? Aí nós temos aqui a tabela, diagrama e fluxo de dados, o diagrama de entidade relacionamento, DER. Vou ser bem sincero, nessa parte da análise essencial que eu utilizo, não, na verdade tabela também, tabela, diagrama, fluxo, sim. Sim, eu ia dizer que mais o foco quando eu tenho auxiliado nos trabalhos de conclusão de curso é só em cima do DER. Agora o diagrama de transição de estados a gente precisa discutir ele mais adiante. Confesso que nessa parte que eu não estou muito maduro, porque é um conceito que às vezes fica embutido. Muitas vezes eu posso também estar realizando na minha prática docente, quando estou mostrando programação, mas em via de regra eu não parei para analisar muito esse cara. E por fim, senhores, eu considero que hoje esse vídeo está concluído. Até a próxima. Valeu!